Com um atraso indefensável e com quase 630 mil mortos pela Covid, o Brasil começou finalmente a vacinar suas crianças de 5 a 11 anos de idade contra a pandemia. Mas para isso foi necessário vencer o bloqueio de Jair Bolsonaro, que alegava que vacinar crianças seria violar a sua liberdade individual. Mentalidade medieval num país que desde 1974, sob o governo de Ernesto Geisel, já realiza exemplares e eficientes vacinações de milhões de cidadãos. Coincidência ou não, foi o próprio Ernesto Geisel, nacionalista, estatizante, quem disse que Bolsonaro, punido na época por tribunais militares, era um mau militar. Ele avisou. O Brasil decidiu também autorizar o uso da vacina chinesa para crianças, a mais utilizada em todo o mundo, com atraso. Atrasos burocráticos, atrasos políticos, ideológicos, atrasos culturais, custam muito caro. Custam centenas e milhares de vidas perdidas desnecessariamente sob a responsabilidade da ideologia fascista do governo Bolsonaro. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma alegria imensa podermos manter novamente esse contato, explicando coisas que passam no Brasil, desvendando suas encruzilhadas, seus desafios, suas dificuldades e suas potencialidades de superação também. E elas são muito fortes. Mas, nesse momento, em razão do nosso convidado, pela sua grande tarimba, experiência, especialidade, nós vamos falar da questão da Covid no Brasil, porque recentemente o presidente Jair Bolsonaro ofereceu ao mundo mais uma página negativa, fazendo uma tentativa que não deu certo de impedir, dificultar a vacinação de crianças, com suas razões absolutamente fora de qualquer base científica, como é de costume. Mas nós temos aqui um convidado que pode falar de cátedra e especialidade, porque é médico epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz e, além do mais, foi secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro durante o governo de Leonel Brizola. É o doutor Eduardo Costa, quem dou as boas-vindas e agradeço muito o convite por estar conosco aqui em Latitude Brasil. Bom, muito obrigado, Beto. Eu sempre é um prazer vir aqui, porque sei da importância do programa e poder contribuir minimamente para botar as coisas às claras, né? E queria só te pedir licença para, nesse minuto que você cita, de ter trabalhado junto com o Brizola, de lembrar aqui, talvez menos conhecido, em outras latitudes, que Brizola, o centenário de nascimento de Brizola ocorre agora nesses dias, no dia 22 de janeiro, e o país e todas as forças políticas mais consequentes estão aí celebrando, juntando fatos, juntando de um grande revolucionário brasileiro. A gente não pode chamar de outra maneira. E um herói também, de outro modo. Então, eu tive muito orgulho de trabalhar com ele mesmo, distinguido nessa função, digamos, de ser secretário de Saúde, certamente por uma confiança mútua que nós tínhamos, que poderíamos mudar muita coisa, como nós mudamos aqui naquele período. Sem dúvida alguma, um brasileiro muito especial, extraordinário brasileiro, que deixou uma marca indelével na história do Brasil. Mas eu lhe perguntaria sobre esse episódio aí, mais uma vez, negativo, decepcionante, Bolsonaro e a vacina. O presidente Bolsonaro é uma pessoa com, talvez deva-se dizer, com limitações muito grandes do ponto de vista da sua inteligência. Ele é capaz de, a cada dia, demonstrar eu vou chamar contradições, a gente não gosta de ser muito, mas
Simplesmente isso é ignorância total sobre muitos fatos, né? Mas não se importa com isso, ele acha que ele é importante o suficiente, um presidente dizer o que quer e azar, os outros que se lixem. É mais ou menos assim que funciona. É evidente que nós estávamos, durante um período grande, aí, muito mais preocupados com a vacinação dos mais velhos mesmo, né? Porque era o grande grupo que tinha uma elevada mortalidade, né? E conseguimos atingir muitos objetivos que a gente não podia, quer dizer, que a gente precisava alcançar primeiro com a vacinação de adultos. O Brasil tem uma tradição de aceitar bem a vacinação, e apesar de algumas complexidades que foram se desenvolvendo aqui, houve uma boa cobertura. Portanto, estava chegando a hora, como já poderia ter sido um pouco antes, de pensar, e outros países estavam pensando também na vacinação dos que não são tão graves assim a doença nas crianças, mas que também, quando peguem muita gente, alguns vão apresentar por seus outros problemas, às vezes vão apresentar uma doença também de forma grave e ajudam a transmitir. A primeira solicitação disso para que se usasse uma vacina em crianças no Brasil partiu do Instituto Butantan aqui, com a vacina Coronavac, que já estava testada na China e outros países, hoje também, como Chile. Enfim, tem vários que já usaram e usam essa vacina, que é muito segura. Mas a nossa Anvisa não concedeu, por razões que estão dentro dessas ambiguidades todas aí que tem no processo de governo de Bolsonaro, por ser de um governador, digamos, que era seu opositor. E agora, mais recentemente, a partir do interesse da própria Pfizer no Brasil, que entrou com o pedido também para que seja aplicado, eles concederam para a Pfizer. Poderiam ter aplicado a Coronavac, nesse caso, também para as crianças. Parece que houve um privilégio para a Pfizer, quando a Coronavac já havia se demonstrado não apenas no êxito, mas foi a vacina mais aplicada no Brasil e no mundo. No mundo, mas não está autorizada. A Anvisa não autorizou, a Anvisa se escusou atrás de... Eu diria que são argumentos maliciosos, tecnicamente maliciosos, manipulados, para manter quase que uma vendetazinha de rivalidade com o pessoal de São Paulo, lá do Instituto Butantan, querendo ainda documentos que não têm nada a ver com aquilo, querendo trazer dúvidas que são absolutamente despropositadas, e que, desse modo, jogam duplamente, né? E, apesar de ser, então, só da Pfizer, afinal, o nosso presidente é um adepto total do que os americanos querem, especialmente os americanos trumpistas, etc., né? Desta ala, ele também é um antivacinólogo. Então, ele resolveu dizer que mesmo essa daí da Pfizer não devia ser aplicada e mobilizar pessoas para não aplicar. Mas a verdade é que começou a aplicação e está indo. Eu não sei muito se você quer focar alguma coisa mais específica, mas não teria condições de eu escolher um tema, já que ele é vasto. Mas a grande verdade é isso que você está colocando. Nós estamos num enfrentamento que não acabou com o coronavírus, agora esse novo formato que ele vem nesta variante Ômicron, que está nos dando algumas coisas, favorecem, porque ela, na média, é menos grave, na verdade, mas tem uma transmissão muito alta. Nós estamos aqui no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, a maior parte do país, nós estamos em franca e altíssima epidemia de coronavírus, né, dessa variante Ômicron.
E houve uma desestruturação do Serviço Único de Saúde, que tem sido a salvação, mas ele foi muito afetado por corte de verbas por Bolsonaro, e o episódio acabou revelando, mais uma vez, para quem tinha dúvidas, o enorme poderio das multinacionais farmacêuticas do capitalismo nas políticas de saúde pública do Brasil. Não é assim? É assim, a questão da Pfizer ainda é mais gritante, né? Porque aqui, por exemplo, nós falamos, eu já falei aqui em Coronavac, se eu falasse em vacina, por exemplo, em qualquer artigo científico, o nome que seria Coronavac mesmo, mas se eu fosse falar, eu deveria escrever Comirnaty, que é o nome da vacina da Pfizer. Ninguém sabe, porque a vacina e toda a estrutura fez uma campanha para ressaltar o valor da marca Pfizer, para vender todos os seus produtos. Só por isso aí a gente mostra que é estruturado um processo em que os interesses da Pfizer, uma grande empresa, que alonga seus braços para muito além da saúde, para os seus capacidade de influenciar nos congressistas americanos e de outros países, você tem o deles passa, entendeu? Embora, se a gente olhasse pelos dados que vêm europeus e mesmo de Israel e outros, ela não apresenta essas vantagens que ela diz em relação a outras vacinas. Elas são numéricas do ponto de vista de estudos que têm especificações, mas que e é baseado, às vezes, em indicadores que são muito falsos, assim, falsos não digo, mas que eles não retratam tudo, que são, basicamente, quando vem estudos sorológicos, são muito fáceis de não representar, de fato, o que está se passando em termos imunológicos e na defesa das pessoas. Então, é frequente os desencontros, né? Existe uma correlação, mas ela não é total. E nós estamos vendo isso hoje, né? Porque as pessoas estão pegando direto. Mesmo quem está vacinado pela Pfizer, estão pegando. Isso já Israel foi o primeiro que aconteceu isso, né? Já ainda com a Delta. Todo mundo recém-vacinado, foi um trabalho feito para fazer propaganda da Pfizer. Em seguida, tiveram que aumentar as doses, depois dar mais de reforço e começar a vacinar todo mundo de novo, porque a duração da imunidade é muito pequena, e nunca questionaram, muito pequena a duração da imunidade. Então, esse é o nosso problema de controle que nós temos. Então, de repente, quer dizer que nós estamos vendo o seguinte, que essa louvação toda, entendeu? Ela não faz sentido. As vacinas têm qualidades, todas que estão sendo em uso, e tem defendido bem das formas graves, etc., o que tem sido fundamental para a gente superar a fase que estava enfrentando, mas estamos entrando numa outra que não precisa melhorar ainda. Eu acho que se a gente quiser ter um controle mais efetivo. Muito bem. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, doutor Eduardo Costa, médico e epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz, ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. E no bloco seguinte, seguiremos aprofundando essas questões todas de dependência tecnológica, dependência econômica e políticas de saúde no Brasil. Voltamos já já com Latitude Brasil. Até já. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com o doutor Eduardo Costa, médico epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz do Brasil, ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, do governo Brizola.
Nessa polêmica toda, que chegou a ter até uma espécie de enfrentamento do presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com o próprio presidente da República, escreveu uma carta discordando dele. O que ficou claro que tudo se pode discutir, menos, por exemplo, outras opções estratégicas. O Brasil poderia ter tido uma relação, um convênio de cooperação com Cuba, que está na América Latina e que tem uma vacina também muito comprovada, né? Conseguiu fazer esse convênio com a China, mas depois, no caso da vacinação para crianças, não. Escolheu um laboratório de multinacional capitalista. E é bom recordar que a vacina Sputnik segue proibida no Brasil. Que comentários? É isso que é muito triste, porque nós temos quadros técnicos bons no Brasil, etc., e uma formação de gente bastante grande, eu diria, né? E super especializada, mas esse conjunto de pessoas, elas são limitadas e elas funcionam segundo algumas lógicas das instituições. A Anvisa é um desses exemplos, porque mesmo outras, mesmo eu posso falar até da própria Fiocruz. A Fiocruz está produzindo uma vacina trazida, absorveu a tecnologia, o que é bom, quer dizer, nós vamos fazer uma fabricação própria, agora estamos completamente autônomos da fabricação própria da vacina originalmente da AstraZeneca. Mas nós tínhamos capacidade no Brasil também de ter tido, assim como Cuba fez, ele poderia ter tido uma vacina. Nós temos capacidade teórica, tecnológica, mas não temos a organização e a vontade política que organiza, na verdade, a ciência em Cuba não existe desse jeito aqui. Quer dizer, você não está aqui dirigido para pensar em resolver os problemas. Você é um trabalhador, então, da área de pesquisa, você faz coisas que acha interessantes, que os próprios colegas vão estimulando, mas quando vê a área, digamos, induzida por um governo consequente que estivesse querendo fazer um plano de desenvolvimento econômico dentro da área da saúde, capaz de dar autonomia tecnológica, desenvolver novos produtos, tal. Não existe isso de uma maneira que seja realmente efetiva. Então, o que nós vemos é que as instituições, elas, embora tivessem capacidade, elas acabam frustrando. No caso da Anvisa, é um pouco mais grave a história, porque eles tiveram um papel muito feio no coletivo. Eu digo, não as pessoas, porque isso aí as diretorias induzem. Essas gerências são cargos que são dados para aqueles que se comunicam bem com a diretoria. O diretor-geral da Anvisa, esse diretor-presidente, é um almirante, né? Que, evidentemente, não conhecia muito daquilo, e, pelo jeito, no começo, que eu ouvia todas as suas falas, era uma reprodução, mais ou menos, do que o pessoal dizia, mas sempre para poder fazer a vontade que o governo queria. Num determinado momento, eu senti que houve uma fratura, porque está se formando um centrão, estão se formando outras forças políticas, e ele parece que quis demonstrar que tem autonomia, pegou um tema específico e poder, quem sabe, ter uma outra perspectiva política no final desse ano, numa outra agremiação que considera ele um quase esquerdista. Do ponto de vista da conjuntura política, seria uma espécie de mudança das placas, né? Porque, em ano eleitoral, o Bolsonaro tem, dentro do próprio bolsonarismo, muitas forças questionando se ele tem viabilidade eleitoral, né? Ele próprio. Talvez esse conflito seja um reflexo disso. Agora, do ponto de vista estrutural, o que falta explicação, né? E aí é que eu peço a sua voz sobre isso, é por que o Brasil, com todas as condições, já fabrica avião, tem um desenvolvimento tecnológico respeitado, mas foi andando para trás em comparação com a China, com os tigres asiáticos, nos últimos 40 anos. Por que ainda temos uma dependência numa área tão sensível
de segurança nacional, a verdadeira segurança nacional, que é a política de medicamentos, basicamente controlada por multinacionais no Brasil. A verdade é o seguinte, que especialmente o Brasil já teve, né? Assim como outras áreas essas de petróleo e tal, condensaram e conseguiram projetar seus projetos, quer dizer, levar seus projetos adiante através da constituição de algumas empresas, como Petrobras, Embraer, etc. São vários setores que isso foi possível a partir de Getúlio, a partir, na verdade, de uma concepção de desenvolvimento econômico em que o Estado, né, era capaz de dar a linha principal de trabalho, embora não impedisse que tivesse também fazendo indução, mas também que tivesse setores privados também. Acontece que a gente foi bem em todas essas áreas, que o Estado tomou conta do processo de desenvolvimento. E que foram importantes também. Se criou uma rede de setores privados contribuintes, exatamente, em redor da Petrobras, em redor de outras. E isso foi um marco, né, do modelo de desenvolvimento brasileiro. Agora, isso teve um fim em um determinado momento, especialmente com o Fernando Henrique Cardoso e na década de 90, em que a destruição disso aconteceu. Os institutos da área de saúde, que tinham capacidade de se transformar também em grandes empresas, digamos, nesses setores, também por razões, é tudo misturado, corporativo, mas os interesses também dessas grandes multis da área de medicamento, a verdade é que eles se apequenaram. O Instituto Butantan tem dificuldades, a Fiocruz tem menos porque está mais próximo do governo federal, mas mesmo assim tem dificuldades para manter uma área de desenvolvimento competitiva, né? E a gente teve, na verdade, o país, especialmente depois. Então, depois de Temer, já começou, como eu disse, já na década de 90. Mas, nos últimos tempos, depois do golpe de Estado, foi um desmancha tudo, A era das privatizações. Era das privatizações. Que continua. Que com continua. o paralelo da resistência através da corporativização dos setores, digamos, do Estado, entendeu? Que aí ficam fechados e tentando se defender, mais sobreviver do que fazer pequenos acordos. Então, é um contencioso, digamos, que permaneceu, mas completamente incapaz de levar a uma fratura do domínio dos interesses das multinacionais. Então, nós não temos capacidade exatamente de execução de grandes projetos. Não tem como. E nesse governo, muito menos, né, que não está interessado. Já num governo consequente, tem que ter um grande planejamento e uma grande concentração. No tempo do Jango, foi criado um órgão para isso, né? Quando o João Goulart foi presidente do Brasil, isso foi em 64, foi uma das causas que derrubou o João Goulart, porque ele criou uma estrutura que era o GEIFAR, o Grupo Executivo da Indústria Farmacêutica, porque para enfrentar, na verdade, o problema do preço, do sobrepreço que era colocado na importação de matéria-prima, todas as manobras que as grandes multinacionais costumam fazer, para fazer com as ditas brasileiras, que são as suas subsidiárias aqui, na verdade, não produzam nada de novo, sempre tragam de fora e não pesquisem e não tragam nada novo dentro do país. Então, nós temos esses problemas aí políticos, digamos. Estamos vivendo o reflexo de um país que está primarizando as suas exportações, né? Carne, soja, grãos, em geral, madeira, e enquanto um país pequeno como Cuba, e cercado, exporta vacinas, exporta médicos. Se pudesse ver a Nova Zelândia, né? Que coisa! É um projeto de desenvolvimento. Viva a Nova Zelândia do Brasil, então. Mas em que nada que tem que ver, porque já tem muito mais cuidado ambiental, etc., do que aqui, ao transformar a Amazônia tudo em terra de pastagem, não sei o que mais. É uma coisa lamentável, né? Lamentável o nosso
Por isso, combater essa pandemia aqui no Brasil é muito mais difícil, sem um Estado forte, qualificado, né? Um Estado Respeitado, reduzido. né? Respeitado. A primeira é muito interessante que outro dia eu estava vendo um filme chinês muito interessante sobre a guerra da, desculpa aí, uma coisa lá que vinha, mas me lembrou da guerra da Coreia, e que o diálogo era muito básico, mas que é o seguinte: por que nós estamos fazendo isso aqui? Quer dizer, pensa soldados morrendo numa guerra fora do território deles, etc. Né? Uhum. E ele diz assim: não, nós estamos fazendo isso aqui para que não tenha mais guerra no futuro, porque os nossos filhos então, não têm mais que ir para a guerra. Se mandar um meme contratante, não é não, porque só aqui, nesta guerra, e mostrando quem a gente é que vão respeitar os nossos filhos. Então, esta é um filme maravilhoso. Esse. A Batalha do Lago Shanjin. Né? Isso aí. Né? Então, essa questão no Brasil tem sido chave, porque o problema da gente é que fazem chacota. O De Gaulle já tinha dito que o país da Guerra da Lagosta não é para o país seria. Então, esse negócio vai por quê? Porque são governos que se vendem facilmente, entendeu? Se acomodam às situações, né? E a população nunca foi vista como a sua base, na verdade, de definição de autonomia e de dar uma soberania nacional e ser fundamentalmente respeitada, né? Eu acho que é isso que estão precisando. É uma liderança como o Brizola, que foi hoje, era uma liderança que poderia ter ajudado muito isso. É isso aí. Doutor Eduardo Costa, queria muito lhe agradecer pela sua presença aqui qualificada, como sempre, no Latitude Brasil. E as portas estarão sempre abertas para a sua lucidez. Obrigado. Eu te agradeço muito, Beto, e a todo o pessoal da assistência aí, a Telesur, em especial, por essa oportunidade. A gente vê que nós estamos pensando em ter momentos melhores, graças à luta e à resistência em países como a Venezuela. É muito bom saber dessa virada agora do Chile, de outros lugares, porque nós precisamos muito, não é uma luta solitária do Brasil, não. Ela tem que ser realmente emanada nos interesses da América Latina, que é o que nós precisamos construir. Grande Estamos abraço. fazendo aqui na área da informação essa integração necessária pela cultura, pela informação, pela ciência. Muito obrigado, doutor Eduardo Costa. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui na Latitude Brasil. Até semana que vem, com um novo tema sobre esse misterioso, enigmático Brasil, gigante brasileiro. Aquele abraço. Tchau. Abraço. Até mais.